Olá, bem-vindos à aula Astronomia na Prática. O que olhar no céu? Eu sou o professor Roberto Menezes Júnior, sou professor de Física e de Astronomia. Antes de adentrarmos no assunto, gostaria de me apresentar um pouco mais. Como já disse, meu nome é Roberto Menezes Júnior, sou professor de Física e Astronomia, formado com doutorado em Cosmologia. Além disso, sou pai dessas 5 crianças aqui, né? Maria Clara, 12 anos, Joaquim, 6 anos, Inácio de 5, Cecília de 2 e nossa caçula Celina, de apenas 3 meses. Eu também administro o perfil astronomia.e.ciências, onde divulgo e ensino astronomia, além também de falar sobre educação. Bom, minha história com astronomia começou há 3 anos e há 2 anos eu dou aula, né, de astronomia a crianças, particularmente a crianças. Gostaria só de mostrar agora alguns depoimentos dos pais dessas crianças. A Aritana, mãe do Benício, né, não vou ler todo para não ficar muito cansativo. Vejo ele bastante interessado sobre alguns programas que simulam situações sobre assuntos decorridos nas aulas, se eu deixar passar horas mexendo nesses programas. Certa vez ele explicou para o pai sobre longitude, latitude e fuso horário. Um dos aspectos interessantes no ensino de astronomia, que vocês verão que se repetirão nos depoimentos, é que ele congrega, né, a astronomia através da astronomia, através das observações astronômicas, nós podemos criar situações de criar memória dos nossos filhos. Né? Veremos nos próximos depoimentos. Como também várias. Além, da astronomia em si, né, também foram sanadas várias lacunas. Várias lacunas foram preenchidas em seus estudos à medida que o curso avançava. Isso é outra característica da astronomia, que é reunir, nós vamos falar mais adiante, outras disciplinas, história, geografia, matemática, física, química. Vários foram os momentos marcantes que tivemos em família, de esperar acordados por eclipse, de até observá-lo, explicando algo ao seu irmão mais novo. Isso foi uma atividade que eu passei para eles em maio de 2021. Houve um eclipse e eles então o observaram. E aí foi um momento em família, todos pararam para ver o eclipse enquanto o irmão mais velho explicava o que estava acontecendo para o irmão mais novo. Gostei muito de vê-los observando as pinturas que o professor insere nas atividades e tentando responder as perguntas. Eu também uso muito obras de arte no meu curso. Uma ótima experiência que o curso proporcionou foi que esta noite fomos observar Júpiter em família na Praia do Forte. Então, mais um evento aqui família, mais uma memória guardada, né, devido à astronomia. Minha história com a astronomia começou, teve 3 momentos. Houve 3 momentos em que eu me deparei. O primeiro foi quando me mudei para a minha casa atual e eu percebi que o Sol ele se põe em posições diferentes do decorrer do ano. Nós aprendemos que o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste, mas eu percebi que não é bem assim. Há um movimento norte e sul do Sol durante o ano. E esse movimento eu não sabia explicar. O segundo momento em que eu me deparei com astronomia foi justamente no meu doutorado, onde estudei mais especificamente astrofísica. Então eu estudei formação de galáxias, tipos de galáxias, fez parte do meu trabalho de doutorado. E o terceiro momento foi quando aderimos, né, minha família, eu e minha esposa, aderimos à educação domiciliar, ou popularmente conhecido como homeschooling. Né? Então nós educamos nossos próprios filhos em casa. E então eu comecei a estudar sobre as 7 artes liberais, a educação clássica, e me interessei pela astronomia. Né? E vi que, apesar de haver muitos perfis, muita gente que faz trabalho na área de astronomia, eu não encontrei ninguém que faz um trabalho na área da astronomia clássica. Né? Mais à frente eu vou explicar o que eu chamo de astronomia clássica. Então foram esses 3 momentos em que eu me deparei com a astronomia. Inclusive, a partir desse terceiro momento foi que eu tive o desejo de começar a ensinar astronomia. Então, foi o despertar para o estudo e para o ensino da astronomia. Bom, voltando ao tema principal da nossa aula, o que olhar no céu? Temos que pensar primeiramente o seguinte, que a astronomia é uma ciência essencialmente observacional.
Bom, uma opinião minha, opinião forte, para mim não é astrônomo aquele que não sabe olhar para o céu e reconhecer seus padrões. Inclusive, há pouco tempo estive conversando com um colega astrofísico e ele dizia-me que ele não sabia reconhecer constelações, o padrão disso da Lua, do Sol. Isso é algo, isso é algo que ocorre com frequência na modernidade. O conhecimento cresceu tanto que nós nos tornamos especialistas em algo muito pequeno e perdemos a visão do todo. O que eu quero também é resgatar justamente esse estudo astronômico mais clássico, esse estudo astronômico a olho nu, olhar para o céu, olhar para os astros e identificar padrões que ficaram claros agora, que padrões são esses, né, a partir dessa aula de hoje. Bom, então, desde a antiguidade, quando o ser humano começou a fixar residência e particularmente começou a cultivar a terra, fez-se necessário o entendimento dos padrões do tempo, né? Nós vemos os climas, o comportamento animal, o comportamento vegetal. Há épocas mais propícias para se plantar determinada cultura, em outras épocas são mais propícias a se plantar uma outra cultura. Em determinadas épocas encontramos determinados animais, em outras épocas não. Então os povos começaram a associar o movimento celeste aos fenômenos naturais. Viram que em determinada época do ano, quando o Sol se põe em determinado ponto, acontecia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos egípcios, quando a estrela Sírius nascia juntamente com o Sol, havia então o transbordamento do rio Nilo. Isso era um prenúncio de bons tempos, de fartura, porque o Nilo, ao transbordar, fecunda as suas margens, né? Então, quando ele volta ao seu nível normal, aquela região que é desértica, mas você tem ali um oásis, um verdadeiro oásis às margens do Nilo, onde é possível plantar e cultivar a terra. E isso estava associado, por exemplo, a estrela Sírius, ao nascimento helíaco, chamado da estrela Sírius. Então, os povos antigos começaram então a construir observatórios astronômicos, né, alguns deles aqui, e a partir desses observatórios, observar não só o Sol, que é o principal astro, né, mas também as estrelas, a Lua, e correlacionar os eventos celestes aos eventos terrestres. Então, nesta aula, eu quero mostrar para vocês algumas atividades que são possíveis de serem feitas, as quais eu faço no meu curso, utilizando materiais facilmente acessíveis, às vezes um programa, às vezes simplesmente o olhar atento. A gente vai progredir aqui em um nível de dificuldade, do mais simples para o mais complexo. Bom, a primeira atividade que podemos fazer, basicamente, é fotografar o pôr do sol periodicamente. Como eu citei anteriormente, meu primeiro contato com a astronomia, de pensar sobre a astronomia de uma maneira mais sistemática, digamos assim, foi quando eu vi que o Sol não se põe na mesma posição todos os dias. Nós viemos visitar este apartamento no verão, e no verão o Sol se põe atrás desta torre aqui. Então nós não vemos o pôr do Sol. Já no inverno ele vai se deslocando aqui para essa direita. Essa região para cá está o norte, para cá está o sul. Então ele vai se deslocando aqui. Provavelmente aqui é o pôr do Sol no inverno. Você podem observar pela distância dessa torre aqui, ó, que aqui ele está um pouco mais à esquerda do que aqui. Então chega um momento que ele se põe atrás desse edifício que está aqui. Eu nunca havia observado isso. Então, se for possível fotografar o pôr do sol uma vez no mês apenas, né? Ter 12 registros desse pôr do sol em cada época do ano, em cada mês do ano, nós veremos esse movimento. Aqui tem um observatório bem interessante. Observe que há umas pedras aqui, umas cavidades entre as pedras. Então, o observador aqui, ao olhar o pôr do sol, ele consegue saber exatamente em que época do ano está. O sol ele vem até aqui, depois ele volta. O sol se põe nessa direção, depois ele vem para cá, se põe nessa direção, depois volta a fazer a se pôr nessa posição. Esses dois extremos são chamados solstícios, e aqui nós temos o meio do caminho, chamado equinócio. Então, é uma ótima atividade, inclusive para fazer com crianças, né? O importante aqui dessa atividade é ter a câmera, pôr a câmera no zoom específico e numa posição específica, para não causar esse efeito aqui, por exemplo. Observe que essa torre está mais próxima, então aqui eu usei um zoom em uma foto e a outra não. O ideal é que as fotos sejam tiradas no mesmo sistema, né? Então é uma boa atividade para ser feita com as crianças.
Bom, a segunda atividade, bem simples, é construir um calendário lunar. Então nós podemos então construir um calendário, ou seja, observar a Lua em determinada fase e começar a desenhar, né, como no calendário, as fases lunares. Então aqui Lua cheia, e aí nós veremos então voltar até o ciclo se completar na Lua cheia. Então podemos observar a Lua no céu e pedir para as crianças irem desenhando o que estão vendo, se é que estão vendo, porque haverá um momento na Lua nova, essa região aqui, que provavelmente não conseguiremos ver a Lua. Aqui certamente não veremos a Lua, porque a Lua estará do outro lado da Terra à noite. Então verificamos então que haverá um momento em que ela voltará a aparecer até fechar-se o ciclo da Lua cheia novamente. Contando-se esse período, nós chegaremos a um valor entre 29 e 30 dias, né? Que é o que nós chamamos de uma lunação. E é o que viria a dar origem aos meses do ano, né? Existe um ano, 12 lunações. Ou seja, se você faz 12 vezes 30, dá 360 dias aproximadamente. Um ano tem 12 meio lunações. Então é algo interessante. Daqui pode se discutir, inclusive, a constituição do calendário, porque o mês, a divisão do mês em semanas também é baseada nas fases lunares. Então eu tenho um mês, a Lua tem 4 fases, e cada fase dessa então demora aproximadamente 7 dias. Terceira observação que podemos fazer é do movimento diário da Lua. É um pouco diferente do anterior. No anterior, nós olhamos para a Lua diariamente, dia após dia, fechando um período de um mês. Aqui também vamos olhar para a Lua dia após dia, porém medindo a sua altura. A altura é a distância em relação ao horizonte, em graus. Para tanto, podemos fazer uso ou de um astrolábio, que eu mostrarei mais adiante ainda nesta aula, ou do Stellarium, que é um software através do qual você consegue também ter essa informação. Isso acontece que a Lua, por exemplo, se hoje à meia-noite ela estiver no topo do céu, amanhã ela já não estará mais no topo do céu, amanhã ela estará um pouco antes do topo do céu, e no dia seguinte um pouco antes, sempre olhando ao mesmo horário, certo? No caso, à meia-noite. Então ela tem um movimento, vamos dizer assim, regressivo, dia após dia. Ela nasce cada vez mais tarde, certo? Isso é também algo interessante de se notar. Então aqui, por exemplo, nesse diagrama, nós temos o Sol aqui representado. Então observe que a Lua aqui está desse lado, no dia seguinte ela está um pouquinho para cá, depois um pouquinho para cá, para cá, para cá. Então ela vai mudando, né, a sua posição no céu para o mesmo horário diariamente. Quarta atividade é construir um gnomo e observar as sombras. O gnomo basicamente consiste em uma haste aqui, ó, fincada no solo, ou aqui eu pus um discozinho de pizza, de isopor, e observamos a sombra. Então nós podemos fixar um horário, eu geralmente estipulo ao meio-dia, 11h40, meio-dia, onde o sol está na parte mais alta do céu, né, não no zênite, mas próximo ao zênite. E aí nós veremos que a sombra, se nós também fizermos essa medição semana a semana ou mês a mês, veremos que a sombra variará de tamanho, naquele mesmo horário, sempre no mesmo horário, variará de tamanho e de direção. Haverá uma época do ano em que a sombra será projetada ao norte, particularmente no verão, e haverá uma época do ano em que a sombra é projetada ao sul, no inverno. Veremos que, por exemplo, a sombra máxima no inverno é maior do que a sombra máxima no verão. Por quê? Bom, aí a partir daí podemos então, observando o fenômeno, nós podemos então buscar explicações para esse fato. E isso nos ajuda a nos localizarmos no ano. Então podemos construir um calendário de sombra. Pela direção da sombra e pelo seu tamanho, podemos nos localizar nos meses. Em que mês nós estamos? 5. O popular relógio de sol. Bom, o relógio de sol nada mais é que um gnomo, só que o ponteiro, ao invés de estar apontado verticalmente para cima, ele está apontado na direção do polo norte, para quem está no hemisfério norte, ou sul, para quem está no hemisfério sul. Ele funciona de fato como relógio, enquanto o gnomo é bastante útil para sabermos em que dia do ano ou que mês do ano nós estamos, inclusive que dia também. Dia com menos precisão, mas um mês com bastante precisão. O relógio de sol serve para nos localizarmos no dia, ou seja, nos situarmos em que horas são.
Então, por exemplo, aqui eu construí um, no meu perfil eu ensino a construir esse relógio de sol. Aqui são as 14h30. Então observe aqui que o ponteiro dele está na direção sul. Aqui está a bússola, né? Está apontando na direção sul. Aqui um outro relógio de sol, mais sofisticado, né? E essa direção aqui tem que ser norte e sul, necessariamente, para que ele funcione adequadamente. E aí nós podemos então calibrá-lo, olhando durante um dia e fazendo as marcações: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 não terá mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde. E então nós teremos então um relógio de sol. Sexta atividade que podemos fazer é a construção de um astrolábio. Como eu falei na observação da Lua, nós podemos utilizar esse instrumento para medir sua altura. O astrolábio, ele mede esse ângulo aqui, que é um ângulo em que o astro faz com o horizonte. Tá? Aqui um astrolábio, esse astrolábio aqui, né, representado, antigo. E eu ensino a construir no meu perfil um astrolábio usando aqui um tubo de caneta, né, um transferidor, barbante, e aqui embaixo tem um prumozinho que eu fiz de massinha de modelar. Então, quando eu giro, esse prumo continua sempre vertical, então essa rotação me dá um ângulo, né? Então aqui eu tenho em relação à vertical um ângulo, e esse ângulo vai me dar justamente a altura do astro. Eu posso observar planetas com isso, posso observar a Lua com isso, só não recomendo observar o Sol por razões óbvias, né? Ela só está aqui, ela não está olhando o Sol, tá? Ela só está aqui modelando, né? Para eu tirar uma foto. Mas eu posso então utilizar para observar estrelas, o movimento diário de uma estrela, o movimento diário de um astro qualquer à noite. Então é fácil de fazer e um excelente instrumento de observação. Podemos, por exemplo, numa noite mapear a posição de um astro qualquer, de Marte, por exemplo, ver a cada minuto como é que ele muda a sua altura. Bom, sétima atividade, podemos construir um relógio estelar. Bom, aqui é um modelo, eu vou depois disponibilizar no meu Instagram esse modelo, esse moldezinho para construir. Então, o relógio estelar nós podemos usar o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul ele tem uma particularidade, é que esse eixo aqui vertical dele, esse eixo aqui, aponta para o Polo Sul celestial. Isso quer dizer que ele gira ao redor do Polo Sul. Ora, se ele gira, ele funciona como um ponteiro de um relógio. Então, sabendo a época do ano que nós estamos mais aqui em março, e posicionando essa figura aqui do Cruzeiro do Sul, orientando como o Cruzeiro do Sul está no céu, eu consigo aqui determinar o horário do dia. Isso é bem interessante também de fazer. Nós conseguimos achar a hora do dia ou da noite, no caso, né? Encontrarmos a hora a partir da posição do Cruzeiro do Sul, tão somente. Bom, observar padrões celestes. Esse aqui eu acho bem interessante, bem divertido, né? Isso aqui nós teríamos que usar o estelário, porque a maioria de nós vive em cidades grandes e é difícil ver o Sol. Aqueles que moram no interior, que tem um céu, o Sol não, desculpe, difícil ver o céu. Aqueles que moram no interior, se torna mais fácil essa observação, né, em loco, né, observar as estrelas em si. Mas para a maioria de nós que vivemos em cidades grandes, mesmo no interior, cidades grandes, né, bem iluminadas, se torna difícil observarmos diretamente a natureza, as estrelas. Então o que eu recomendo é que nós utilizemos o estelário. Então podemos aqui, por exemplo, o estelário, aqui tem um mapa celeste, aqui é um outro software, Sky in the Telescope. Eu fixei aqui a data de 10 de março, 10 horas da manhã, que é mais ou menos a hora e o dia do dia que eu nasci. E eu tenho uma configuração do céu quando isso ocorreu. E posso buscar algum padrão. Lembra que eu falei da Sírius? Que os egípcios viram que o Nilo, a cheia do Nilo, está associada ao nascimento helíaco de Sírius. Então eu posso ver nesse dia, quando o Sol nasceu, qual era a constelação que nascia junto com o Sol, ou qual era a constelação que estava se pondo, ou estrela que estava se pondo quando o Sol nasce. Então eu posso ir com isso encontrar um padrão celeste que me dá, ano após ano, aquele dia, o dia do meu nascimento. Note que hoje para nós, a gente olha no calendário 10 de março. Para nós é muito fácil nos localizarmos a partir de um calendário. Mas os povos antigos não tinham calendário. Então o céu era o calendário deles. Então, por exemplo, um padrão aqui que eu posso colocar
é que nesse momento aqui, às 10 horas da manhã, por exemplo, a constelação de Hércules, tá vendo? Estava se pondo a noroeste. Ela está se pondo aqui, ela está descendo. Então, às 10 horas da manhã, quando eu nasci, a constelação de Hércules estava se pondo no horizonte. Também posso usar aqui a estrela Antares de Escorpião, que está a uma certa distância aqui, a uma certa altura no céu, também no dia que eu nasci, na hora que eu nasci. Então, interessante, nós podemos buscar, fazer aqui, buscar padrões da nossa data de nascimento, nossos parentes, datas festivas, enfim, com o descoberto do Brasil, independência do Brasil, enfim, brincar com esses padrões astronômicos, de modo que, se não tivéssemos um calendário, como nos identificaríamos aquele dia? Né? Então, é uma atividade bem interessante de ser feita. 9. Podemos construir também mapas estelares, também chamados planisférios. Então, eu tenho um planisfério desse aqui, também é disponível na internet, aqui o mais sofisticado. O planisfério é um mapa celestial que, a partir do dia do ano e da hora, você consegue, ele mostra aqui quais constelações estão visíveis no céu. Então aqui ele está à meia-noite do dia 20 de abril, mais ou menos. Então, meia-noite do dia 20 de abril, aqui este é o céu que ele consegue, esse observador aqui consegue enxergar. Essas são as constelações possíveis de enxergar. O planisfério, observe que essa abertura aqui é um pouco diferente dessa, porque vai dependerá da latitude que nós nos encontramos, né? Mas, então, para construí-lo precisa um pouco de instrução. Aqui nós temos aqui a latitude de, não dá para ver muito bem, mas é cerca de 20 graus, eu acho, 10 graus. Estou em Salvador, que é 13 graus sul. Então aqui é 10 graus, eu acho. Enfim. Mas enfim, então eu preciso saber mais ou menos a minha latitude para ver qual o planisfério que eu vou, qual é essa máscara aqui que eu vou colocar. Mas é algo interessante. Um planisfério deles, construindo-se um planisfério desse, nós saímos à noite e buscarmos olhar, identificar a partir do planisfério as constelações, olhando para o céu. Então eu vou olhar ali, olhando o planisfério, eu identifico as estrelas e, com isso, eu identifico as constelações. Falando em constelações, uma excelente atividade é buscar reconhecê-las. Da mesma forma que daquela atividade de reconhecer os padrões no céu que eu recomendei, existe aqui uma dificuldade também prática de observar as constelações por conta da poluição luminosa. Mas podemos tentar observar algumas estrelas. Há estrelas brilhantes que pertencem às constelações, e essas estrelas podem nos servir de guia para identificarmos estas constelações. Há exemplo, por exemplo, de Órion. Órion, essa constelação aqui, as 3 estrelas aqui alinhadas são chamadas do cinturão de Órion. Elas são visíveis, perfeitamente visíveis. Nós as conhecemos como as 3 Marias. E essas 4 estrelas de Órion aqui são visíveis a olho nu. Então nós vemos 4 estrelas circundando as 3 Marias. Então Órion é uma constelação fácil de se identificar no céu. Essas duas maiores é a Betelgeuse e a Rigel. Bom, temos aqui também a Sirius. Seguindo essa linha aqui de Órion, nós temos a estrela Sirius, que é essa grandona aqui, que é a de cão maior, que é a estrela mais brilhante no céu, né? Temos Aldebaran, da constelação de Touro. Seguindo no outro lado aqui, do cinturão de Órion, nós encontramos Aldebaran. Então observe que as 3 Marias nos guiam para a constelação de Cão Maior, aqui abaixo, né, nessa representação, e Aldebaran de Touros acima. Então, a partir dessas referências, nós conseguimos encontrar uma série de estrelas. Nessa carta celeste aqui, essas bolinhas maiores representam estrelas mais brilhantes. As bolinhas menores, estrelas menos brilhantes. Antares também é uma estrela relativamente... Está aqui na cabeça do escorpião. Relativamente brilhante. Nós temos Espica de Virgem também. Enfim, temos várias estrelas que são bem visíveis. Canopus, Arturo, né, de Boeiro. Está aqui Arturo. Então nós temos uma série de estrelas aqui que são fáceis de se observar, apesar da constelação não ser muitas vezes visível. A de Órion é praticamente toda visível a olho nu, mas há constelações que não são totalmente visíveis, mas através das estrelas nós podemos identificar aquela constelação. Tá aqui o Cruzeiro do Sul, que tem as 5 estrelas visíveis, né? As 4 principais e uma pequenininha chamada Intrometida. Então é uma boa atividade
é justamente identificarmos com essa carta celeste, ou também usando aplicativos, tem uns que recomendam o SkyMap, olhar para o céu, ver aquela estrela brilhante, que estrela é aquela, pronto, identificá-la e identificar a constelação a qual pertence. Né? Se tivermos a oportunidade de ir em um local mais escuro, um lugar com menos luz, uma chapada, um interior realmente, uma roça, seria bem mais interessante, né, essa atividade, que nós conseguimos então desenhar a constelação no céu. Bom, a atividade 11 é catalogar nuvens. Então, olhar para o céu e, ou com foto, ou desenhando, desenhar e tentar identificar quais nuvens são aquelas. Nós temos aqui uma série de nuvens, né? Então, identificando as nuvens no céu, buscar, vendo as nuvens no céu, tentar buscar identificá-las. Aqui são duas fotos que alunos meus me enviaram, de padrões, né, de nuvens. Então você vê que essa aqui parece altocúmulos, né? Ou cirrocúmulos. Na verdade está mais para cirrocúmulos. Essa daqui, essas nuvens aqui, carneirinhos, né? Encarneiradas, né? Bom, então tentarmos identificar a partir de fotografias ou desenhos, né? A nuvem e fazer um catálogo. Eu tirei essa foto e vou escrever tal nuvem. Tirei essa foto, tal nuvem. Então, depois de um certo tempo, nós teremos um catálogo com todos os tipos, ou grande parte dos tipos de nuvens. É uma atividade legal. 12. Reconhecer planetas. Então, aqui uma foto que eu mesmo tirei da Lua, uma conjunção de Lua, da Lua. Aqui embaixo Vênus e aqui Júpiter. Então, nós tínhamos essa conjunção de dois planetas com a Lua. Então, aprender a identificar os planetas. O que é um planeta, o que é uma estrela, como identificá-los. Eu tenho uma postagem também no meu perfil em que eu ensino a fazer isso. Mas, particularmente, o principal fator de diferenciação, a principal característica de diferenciação de uma estrela para um planeta é que as estrelas cintilam e o planeta não cintila. Né? Há uma explicação para isso. Então a principal forma de reconhecer os planetas é através do não cintilamento. É uma estrela que não cintila. Além disso, os planetas costumam brilhar fortemente. Com exceção de Saturno, que não brilha tanto, mas Júpiter e Vênus brilham fortemente. Marte também brilha com um tom laranjado, vermelhado, roseado. Né? Aqui também é uma fotografia em que há dois planetas, mas não sei quais planetas são esses. Tá? Mas há dois planetas aqui. A gente vê aqui claramente a intensidade do brilho deles. Então aprender a reconhecer os planetas também e estudar seus movimentos, talvez até mapeando com um astrolábio também, é algo interessante de ser feito. 13. Mapeamento das tábuas de marés e sua relação com a Lua. Bom, creio que vocês sabem que a Lua influencia nas marés. Então seria interessante aqui nós fazermos esse mapeamento. De que maneira, se eu não moro no litoral, não tenho uma casa na praia, né? Se tivermos a casa na praia, fica mais fácil, né? Fazer atividade em loco, observar ali e a praia e ficar observando a maré e a posição da Lua. Mas eu posso, por exemplo, aqui uma tábua de maré daqui de Salvador, né? Mostrando a maré alta e a maré baixa. Eu posso então, a partir desse horário em que a maré está alta, 3h53, ir ao estelário e nele, por essa hora, por o dia e ver qual a posição da Lua aqui em Salvador. E tentar fazer uma associação da posição da Lua com as marés. Ora, a Lua está onde para que a maré esteja assim? A Lua está onde para que a maré esteja dessa maneira? Então, se vocês notarem, há uma diferença aqui de cerca de 12 horas, né? Entre duas marés cheias e duas marés rasantes, né? Duas marés baixas. Então, fazer essa associação da posição da Lua com a maré é possível ser feito. Além disso, é possível ser feito também essa maré alta, ela não tem a mesma altura todos os dias do ano. Há dias no ano em que essa maré está mais alta e há dias no ano em que essa maré está mais baixa. Então nós temos aqui a linha de máximo e mínimo. Então essa altura flutua. Por que flutua? Aí nós temos também que investigar em relação à posição do Sol, da Lua, observarmos a posição do Sol e da Lua. O Sol também tem uma contribuição nisso e vermos como isso ocorre, né? Qual a relação entre essas posições e a tábua de maré. E fazendo simples registros. Isso é uma atividade bem interessante. Não precisamos ir ao mar para tanto, apesar dos pescadores saberem isso, né? De observação diária, cotidiana. 14.
Aí eu inserir aqui algumas atividades, eu vou ser mais breve, porque essas atividades exigem um pouco mais de matemática, é um pouco mais complicado de explicar, não caberia aqui nesta aula. É possível ainda com astronomia, usando o estelário, né, determinar a latitude local, né, eu fiz com meus alunos aqui, né, a determinação da latitude local, eu determinei a latitude da Grécia, né, a partir da observada de Atenas, da cidade de Atenas, da Grécia, usando a estrela polar como referência. Então a gente conseguiu determinar sua latitude. Obliquidade da eclíptica. Ora, a obliquidade da eclíptica, todos sabemos que a Terra tem uma inclinação em relação ao plano em que o Sol contém o Sol. Então a Terra gira nesse plano, né, e ela tem uma inclinação. Essa inclinação que nós chamamos de obliquidade da eclíptica. A eclíptica é esse plano que contém a Terra e o Sol. É possível também determinar essa obliquidade. Anaximandro fez na Grécia Antiga. E nós eu fiz com meus alunos recentemente aqui, né, determinei este ângulo de inclinação da eclíptica, bem interessante. O valor real é 23,5, nós encontramos 23,3 graus, então precisão muito boa, usando-se o estelário tão somente. Determinação da circunferência da Terra foi determinada por Eratóstenes também, essa circunferência, no século II a.C. Então ele determinou a circunferência da Terra. Também é possível fazer esse experimento, né? Nós podemos fazê-lo também. Isso é bem interessante também de ser feito, usando mais uma vez o estelário. E determinação das distâncias Terra-Lua e Terra-Sol. Também é a eclíptica aqui, ó, também, a Terra e a eclíptica é essa linha amarela aqui, no qual o Sol se move durante o ano. Também é possível usando técnicas de Aristarco e Hiparco, né, astrônomos antigos gregos, determinar a distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol, também usando tão somente o estelário. Então, dá para fazer bastante coisas, né? Bastantes coisas, né? Nós podemos fazer utilizando ou a observação direta ou tão somente um software como o estelário. Então, são essas recomendações que eu dou a vocês. Então, há algumas atividades aqui mais simples de serem feitas, outras mais complicadas, mas de qualquer forma, todas elas são possíveis de serem feitas ou por observação direta ou usando alguma matemática, nesse último caso aqui, ou usando softwares ou dados que nós podemos obtê-los da internet. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estou aqui disponível para tirarem dúvidas, né, no Instagram, via direct, via na caixinha quando eu abrir, fiquem à vontade. A casa é de vocês.